a paz de Cristo. Vamos dar início hoje a mais um ensinamento, mais um capítulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E vamos colocando também Nossa Senhora, pedindo a intercessão dela no meio de nós, né? Que ela possa vir passando à frente nesta formação, passando à frente em nossas casas, em nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, Jesus. Vamos lá, então. Hoje nós vamos adentrar no capítulo 4 da apostila, né, do módulo básico 1, apostila número 1, onde fala dos intercessores na história da salvação. E que alegria a gente poder falar que durante muito tempo, mesmo antes de Cristo, Deus já chamava nós, né? Já chamava esse ministério de intercessão para ser atuante, já chamava pessoas para atuar neste ministério, atuar intercedendo pelo povo, intercedendo pelas casas, pelas famílias, pelas causas em que Deus colocava-os em prontidão, né? Para anunciar. E dizer que em toda a história da salvação, em toda a história, nós vemos que todos eles tiveram um chamado, tiveram aquele momento em que Deus os chamou, o próprio Deus, ou então que pessoas, né, usadas por Deus, né, que se colocaram na presença de cada um e fez o chamado para que submetesse à vontade de Deus, né, que era interceder, que era servir, que era ir à frente, que era conduzir o povo. Então, assim, desde muito tempo, desde toda a história da salvação, antes de Cristo, desde a antiga aliança, existiu isso, existiram esses momentos. E em todos os momentos, né, dentre grandes nomes da nossa história, da Bíblia, da palavra em que se fala, Abraão, Moisés, Jeremias, né, Davi, em todos os momentos eles questionaram a Deus, né? Eles reconheceram a sua pequenez. E diante da grandeza daquela missão em que Deus já colocava na frente deles, eles sempre estavam ali, meio que se julgando. Mas, Senhor, será que sou eu mesmo? Senhor, mas tantas pessoas neste mundo. Senhor, Abraão, por exemplo, com idade avançada, já tinha 75 anos quando Deus o chamou para largar tudo, toda a sua terra, tudo que ele tinha, para poder seguir o que Deus queria para ele, esperando ainda sem saber, na fé, olha só. E todos eles tiveram esses questionamentos. A gente pode ver em vários versículos e capítulos na Bíblia onde mostra, né, que eles questionam, que eles perguntam mesmo para Deus, né? Moisés com a sua dificuldade de se expressar, com a sua dificuldade de falar, e Deus foi capacitando cada um. Deus foi dando fé, foi dando sabedoria, né? No caso de Moisés, o irmão dele, Araão, esteve com ele para representá-lo, tudo que ele dizia, tudo que Deus dizia para Moisés, Moisés repassava para o Araão poder se expressar e falar aquele povo, já que ele tinha dificuldades. Então, assim, tudo pela vontade de Deus, né? Tudo pela vontade de Deus. Isso me lembra muito quando eu fui chamada ao ministério, né? Você se lembra quando você foi chamada a este ministério? Quando você foi chamada a conduzir um terço, a conduzir uma oração, quando você foi chamada a servir no ministério de intercessão, você se lembra desse momento em que você se olhou e falou assim: Senhor, mas será que eu vou dar conta? Senhor, mas pregar, conduzir, cantar, seja o que for que Deus te chamou, né? Aqui mais especificamente nessa formação a gente vai falar de intercessores. Mas pode ser que você ainda não é um intercessor e Deus está te chamando a ser um intercessor. Saiba que reconhecer que você é limitado e fragilizado é muito importante para Deus, sim. Mas mais que isso, é você se abrir à vontade de Deus, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas fragilidades.
né? Aqui na apostila diz assim que Deus não olha as aparências, mas o coração, o reconhecimento das fraquezas e limitações, ou seja, a humildade sincera e o esvaziamento de si mesmo, permitem que o Senhor possa nos encher com o seu Espírito. Então, assim, a gente reconhecer, né, a nossa humildade sincera, mas mais que tudo nós possamos esvaziar das nossas vontades, dos nossos medos, das nossas limitações, para fazer a vontade de Deus. Deus quer muito mais de nós, né? Então, assim, a partir desse momento, Ele nos envia o Espírito Santo de Deus, nos enche do Espírito Santo de Deus para que nós possamos ser encorajados e fortalecidos nesse poder que vem do alto, né? E os mediadores, se fala dos mediadores, os mediadores são intercessores, né, da antiga aliança. Eles eram ungidos para as funções sagradas. E que funções sagradas eram essas, Eliane? Aqui na apostila vai dizer que eram ser sacerdote e ser profeta. Na antiga aliança, o único que pôde ser chamado de mediador foi Moisés, porque ele conseguiu atuar nessas três graças, né? Nessas três funções de graça, essas três funções sagradas. Ele foi rei no momento que ele conduziu os israelitas, tirando-os do Egito, para a cidade prometida. Passou 40 anos com aquele povo, conduzindo, né, protegendo, guardando, governando. Ele foi sacerdote, no sentido de que ele levava o serviço do culto a Deus, né, de louvar a Deus, de orar a Deus. Ele levava as leis de Deus para aquele povo. Então Moisés, ele foi sacerdote neste sentido. Ele foi profeta também, porque ele levou a palavra de Deus. Tudo que Deus lhe falava face a face, ele repassava para Arão, e Arão falava para todo aquele povo. Então, assim, ele foi um profeta onde ele levava a palavra, onde ele levava exortações, exigências, julgamentos de Deus, tudo para que aquele povo se voltasse a Deus, porque era um povo rebelde, era um povo que não queria, assim, que idolatrava outros deuses e por vezes acreditava em Deus, por vezes não, né? Tinha uma inconstância ali, né? Eles não conseguiam se decidir. Durante 40 anos Moisés foi levando este povo, né? Quando eles passavam fome, vinha o maná de Deus, né? Moisés dava-lhe tudo ali e eles mesmo assim ainda reclamavam, né? Preferiam passar fome, né? Reclamava para Moisés. Então, assim, foi uma luta difícil para Moisés, ele como intercessor. E aí entra ele como mediador, porque diante deste povo, né? Este povo recalcitrante e pecador, estava Moisés no meio do povo e a santidade de Deus. Estava ele ali mediando todo aquele conflito, né? Mediando e clamando a Deus misericórdia por aquele povo, né? Misericórdia. Moisés foi uma pessoa muito humilde, foi uma pessoa que queria fazer a vontade de Deus e queria salvar este povo, mesmo sendo perseguido por muitas vezes, né? Os intercessores da antiga aliança, e até hoje a gente pode se dizer, né? Todo servo de Deus, ele passa por agonias, ele é perseguido, ele é coagido, né? Todos os servos de Deus, aqueles que realmente seguem a vontade de Deus, a palavra de Deus, vai alimentar isso dentro de si, né? Vai ter isso em sua vida, embora não, por vezes nós somos rejeitados, nós somos excluídos, porque nós queremos levar a palavra de Deus, cada passo que a gente dá à frente, mas isso não é empecilho, isso não é para que nos impeça, e sim para que nós possamos prosseguir, definitivos, decisivos, convictos na palavra de Deus, no poder de Deus em nossas vidas. Daí vamos falar de alguns exemplos de intercessores na antiga aliança. Nós temos vários exemplos de intercessores na antiga aliança. Abraão, tivemos Moisés, tivemos Jeremias, Esther, Davi. Tivemos muitas pessoas em que a gente lê na palavra e vê que foram intercessores, né? De alguma forma, em algum momento eles intercederam,
da vida deles. Em algum momento eles intercederam e clamaram a Deus, se colocaram no lugar do povo, se colocaram no lugar de pessoas que precisavam, né, de oração, que precisavam de misericórdia. A gente pode falar muito bem de Moisés, de Abraão, né? Abraão, com 75 anos, ele foi chamado para largar tudo em sua terra, e houve um momento em que sua intercessão foi profética, né? Onde ele intercedia pelos justos, né, que existia ali em Sodoma e Gomorra, né? Deus, ele estava prestes e já decidido em exterminar todas as pessoas daquele lugar, né? Todas as pessoas ali, Deus já estava decidido, mas Abraão interveio em sua intercessão, intercedeu por aquele povo, intercedeu para as pessoas de lá, e os justos que existiam foram salvos. Assim também Moisés, diante das batalhas que Josué travou contra os amalecitas, Moisés, que já estava mais de idade e não conseguia mais ficar com as mãos levantadas por tanto tempo, né? Teve a ajuda dos seus irmãos Arão e Hur, que seguravam as suas mãos ao alto para que a batalha fosse vencida por Josué, né? Para que aquela batalha fosse vencida. Então, enquanto ele tinha as mãos para o alto, rezava, ali a batalha era vencida, né? E quantas outras coisas que ele foi também intercedendo na conquista de Jericó, a intercessão em equipe, no incessante louvor e clamor, derrubaram todas as muralhas, né? Eles louvavam, eles clamavam, eles deram voltas ali até que as muralhas foram derrubadas. Tudo isso Deus falando para Moisés para fazer e interceder, e isso aconteceu. Então, assim, os exemplos que a gente tem são exemplos que é para a gente seguir, para a gente olhar e ver a fé, né? A fé de Abraão, a constância de Moisés, como Moisés foi perseverante, né? Durante 40 anos com aquele povo no Egito, intercedendo, conduzindo, clamando, né? Exercendo todas as funções sagradas em que Deus lhe dava. Então, assim, nós possamos olhar para este povo da antiga aliança e ver que eles foram profetas, que eles foram pessoas que prefiguraram, né? Moisés, mais que tudo, ele foi uma prefiguração do mediador, do nosso único mediador que nós temos hoje, que é Jesus Cristo, né? Ele foi aquele que veio para mostrar como seria, né? Como seria essa intercessão, né? Que seria definitiva, perfeita, onde Jesus Cristo exerce sobre toda a humanidade as funções sagradas de rei, de profeta e de sacerdote. Então, isso é de uma grandiosidade muito grande, a gente olhar para essas pessoas de fé, essas pessoas que foram chamadas por Deus, né, os primeiros ali, e ver que eles foram perseverantes, que eles não desanimaram diante de nenhuma empecilho, de nenhuma limitação, né, que a gente possa seguir isso também. E aqui vem dizer lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que fala que Deus escolheu um povo e os chamou à consagração, elegendo na antiga aliança alguns como sacerdotes, reis ou profetas. Como povo da nova e eterna aliança, nós nos tornamos esse povo. Quer dizer, nós éramos um povo que vivia nas trevas, mas graças a Jesus que veio, que nos acolheu, que nos redimiu, nos tirou das trevas e nos mostrou a luz. Nós caminhamos na luz por causa do nosso Jesus Cristo, do nosso Salvador, daquele que veio nos salvar, nos redimir, né? Do nosso único mediador entre Deus e os homens, né? Ele é o único mediador, é o único que intercede por nós, né? Então, assim, que nós possamos reconhecer também nesse dia quem é Jesus Cristo em nossas vidas, né? Assim como quem foi Moisés, né? Que nós possamos nos espelhar nessas pessoas, nos espelhar nesse caminhar. E alguns exemplos de intercessores na Nova Aliança. Nova Aliança também nós tivemos grandes intercessores, né? Nova Aliança é o Novo Testamento. Jesus está vindo, né? Jesus é um novo tempo, então em que Cristo vai vir, em que Cristo vai assumir
a glória, o poder, vai nos redimir, nos dar salvação. Gabriel foi um mediador celeste. Nosso anjo Gabriel foi aquele que veio, iniciou tudo por ele, né? Ele veio para a terra para falar por Jesus e pedir e falar para Nossa Senhora qual era a sua missão naquele momento. E Nossa Senhora, nossa maior intercessora, que está aqui, né, no meio de nós, ela, assim como cada um de nós, na nossa humanidade, se esvazia de si própria, deixando tudo, todos os projetos, tudo que ela tinha, deixando mesmo, abandonando, para que Deus pudesse fazer uma obra grandiosa, né? Uma missão tão grande, que é ser a mãe do Salvador. Então, Nossa Senhora, ela é uma das maiores intercessoras, ela é a maior intercessora, uma medianeira que existe no meio de nós, né? Mesmo reconhecendo a sua pequenez, a sua incapacidade e limitação, ela se abandona em Deus, se esvazia, né? O chamado kenosis, se esvazia inteiramente para a vontade de Deus, para que Ele possa fazer esta vontade, né? E diante do seu sim, do seu fiat, nós hoje somos todos salvos, somos todos redimidos por Deus, por Jesus, né? Jesus que veio, que nasceu desta mãe e que veio para o mundo para nos salvar. Então, nas bodas de Caná é um exemplo da sua intercessão. Ela que já via que ali já era a hora, já era o tempo, diz para o seu filho: filho, eles não têm mais vinho, né? Numa festa de casamento, ela vem dizer para Jesus que já não tem mais vinho, né? Eles precisam, eles necessitam. E Jesus a questiona: mas mãe, ainda não é o meu tempo. Mas não é bem assim, né? Nossa Senhora sabia de tudo, ela sabia que era o tempo. Era o tempo de se fazer a vontade de Deus. Então ela vem nesse sentido e fala para os outros: faça tudo o que ele quiser. Jesus obedece a sua mãe, como sempre obedeceu, né? Aquela que o criou, aquela que o educou. Jesus a obedece e nesse momento se faz o primeiro grande milagre de Jesus, o primeiro milagre público de Jesus, né? Maria intercede por aquela família pelo vinho que havia acabado. Então compete a eles. Isso competia, fazei tudo o que ele vos disser. Então, alguns exemplos de intercessores nos evangelhos. Nos evangelhos nós vamos ter alguns exemplos, outros exemplos, né? Lucas 5:17, a cura do paralítico, onde 4 amigos vêm intercedendo por aquele paralítico, né? Aquele paralítico, aquele mesmo em que é levado pelo telhado, se abre um telhado ali para que eles possam adentrar com o paralítico lá de cima e Jesus possa ver este paralítico e curá-lo, né? Esses 4 intercessores, amigos, estavam ali intercedendo por este homem. Em Lucas 7, versículo 1, o servo do centurião, a intercessão e prova de fé de um pagão, né? Em João, também a ressurreição de Lázaro, onde Maria e Marta vêm interceder para Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, ele não tinha morrido, né? E o Senhor vai lá e ressuscita Lázaro. Ressuscita Lázaro, intercessão de Maria, compaixão de Jesus pelos que sofrem. Então, assim, depois disso veio o Pentecostes, né? E depois do Pentecostes, nós vemos que nós vimos aqui que Deus, Jesus, né? Nós vemos aqui depois de Pentecostes que Jesus derrama sobre nós o Espírito Santo em abundância e faz de todo batizado um povo de sacerdotes, reis e profetas. Então, assim, nós podemos dizer que nós leigos, hoje, aqueles que foram batizados, né? Batizados na igreja, aqueles que foram batizados, todos nós temos essa graça de sermos sacerdotes, reis e profetas. Todos nós podemos desempenhar essa graça. Todos nós podemos nos abrir a esta graça, a essas funções sagradas e desempenhar estas funções.
né? Então a conclusão disso tudo é que Jesus faz da igreja povo de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus. E estando inseridos em seu corpo místico, tendo ele como cabeça, um povo de intercessores, para orar por todas as necessidades da humanidade. Deus sempre nos quis, Deus sempre nos chamou. Como nós somos necessários, meus irmãos. Como nós podemos ver diante de toda a história da salvação, diante da antiga aliança, da nova aliança, como é necessário ter pessoas que rezem, ter pessoas que intercedam a todo momento por aqueles que sofrem, por aqueles que precisam de conversão, que precisam de salvação, por aqueles que não acreditam em Deus, por aqueles que não amam, por aqueles que não adoram ao Senhor, por aqueles que não querem a Deus, não acreditam, não viram as costas para Deus, por aqueles que nos rejeitam, aqueles que nos perseguem. Todas essas pessoas, Deus nos chama para interceder pelo nosso governo, pelo nosso país. A proposta hoje que eu venho trazer para vocês é essa, que nós possamos interceder fervorosamente pelo nosso governo, pelo nosso país, por tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos passando no dia a dia, em nossas casas, em nossas famílias, né? As pessoas que estão nos leitos de hospitais, as pessoas que estão sofrendo, né? Tantas famílias que estão perdendo pessoas, pais, mães, filhos, que nós possamos interceder nesta hora e pedir a graça de Deus, pedir que Ele venha tomando conta da nossa vida, pedir que Ele venha tomando conta da nossa história, nos dando uma alegria, nos reavivando, dando-nos a alegria da salvação, né? Derramando a misericórdia de Deus em nossas vidas. Amém? Que agora, neste momento, assim que você acabar este vídeo, que você possa adentrar diante do seu altar, diante do lugar onde você ora, né? Eu sei que você tem um espaço na sua casa de oração, você vai adentrar diante da imagem de Nossa Senhora, diante da imagem do seu crucifixo. Eu não sei, mas enfim, você vai procurar este altar e vai rezar, e vai clamar a Deus uma unção nova neste mundo, neste país. Clamar a Deus a misericórdia dele em nossas vidas, né? Que Deus possa renovar a nossa missão, renovar a nossa importância, né? Nossa intercessão. Que Deus possa vir nos revigorar, nos renovar, tirar todo desânimo e cansaço e nós possamos rezar incessantemente. Você vai fechar os teus olhos e vai rezar por este governo, por este país, por esta pandemia, tudo isso que nós estamos passando. Ok, meus irmãos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja a nossa força, seja a nossa alegria. Amém? Um abraço. Fiquem com Deus.